Hoje a gente precisa conversar um pouco sobre a crise envolvendo a Venezuela. Como você já sabe, o Maduro caiu e hoje a gente precisa conversar um pouco sobre como que vai ficar agora a situação da Venezuela e principalmente sobre como isso daí impacta a nossa economia e principalmente a nossa vida aqui no Brasil. Como você já sabe, mesmo com o Maduro fora do poder lá na Venezuela, tá lá em Nova York, a prisão lá de Nova York, vai ser julgado e provavelmente, segundo especialistas, é de se esperar que o Maduro aí receba uma prisão perpétua por diversas acusações aí que pesam sobre ele. Só que aquele negócio, como que vai ficar agora as relações diplomáticas com a Venezuela e principalmente as relações econômicas? O fato é que, como você já sabe, a Venezuela é um dos principais países em relação ao recurso natural chamado petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas do mundo. Eu acredito que seja a maior reserva do mundo que a Venezuela possui. Aqui na América do Sul ninguém se iguala. Lá na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, chega nem perto. Por mais que Estados Unidos e Canadá também possuam reservas muito grandes, não chegam nem perto das reservas da Venezuela. Os únicos países e continente que possui ali uma reserva tão vasta quanto a da Venezuela são os países lá do Oriente Médio, entendeu? Aqui para os lados do Ocidente, nas Américas, Europa muito menos, né? Não existe nenhum país que possua tamanha riqueza natural quanto a Venezuela em relação a petróleo, entendeu? E por conta disso que a Venezuela é sempre o centro das atenções, é sempre o centro da geopolítica global, e é por isso que você vê inclusive que possui muita guerra de soft power e de influência envolvendo também a China e a Rússia na Venezuela. A China e a Rússia nos últimos anos, com o regime do Maduro lá, eles tinham influência gigantesca sobre a Venezuela. Eles basicamente eram extremamente alinhados com o regime do Maduro, e isso daí acontecia bem no quintal dos Estados Unidos, né? A China e a Rússia investiam bilhões e bilhões lá na Venezuela, principalmente a China. A Rússia, ela entrava mais com uma ajuda ali militar, né? Através de oficiais e também de caças, os famosos Sukhoi Su-30, que eles enviavam para lá. Tem as baterias antiaéreas que eles enviavam também, os S-300, entendeu? Então a Rússia, ela entrava ali com um aparato militar, e a China, ela entrava ali com um aparato financeiro, investindo bilhões e ajudando o regime do Maduro a se manter no poder, mesmo com a crise econômica extremamente gritante. E eles faziam isso daí porque eles se beneficiavam com o petróleo que escoava para tanto China quanto Rússia a preços competitivos, entendeu? Então o acordo era basicamente esse. China e Rússia têm ali acesso ao petróleo venezuelano a preços melhores do que os preços praticados pelo mercado, e em troca eles protegiam ali, entre aspas, tanto militarmente quanto financeiramente, ajudando o regime a se manter de pé, mesmo em meio ao caos econômico. E os Estados Unidos vendo isso daí, principalmente depois que o Trump entrou, o Trump que possui ali uma política mais intervencionista, vamos dizer assim, né? O Trump, ele tá quase adotando aí uma nova doutrina Monroe, isso porque ele também está falando muito sobre outros países além da Venezuela, como Cuba, Nicarágua, está citando muito a Colômbia agora, entendeu? Então Trump, ele está meio que adotando uma doutrina Monroe 2.0, a doutrina Trump aqui na América do Sul. E ele quer fazer com que essa influência que a China e a Rússia possuem sobre esses países diminua. E ele já começou essa doutrina dele com o pé na porta, tirando do poder um dos maiores interlocutores dessa influência chinesa e Rússia aqui na América do Sul, que era o Maduro, entendeu? O Maduro era o principal facilitador da entrada dessa influência aqui no nosso hemisfério. E isso daí, claro, culminou na queda do Maduro, mas só que mesmo com o Maduro caindo,
o regime ainda continua ali instalado no poder. Os Estados Unidos deixou os caras no poder. E nós já vamos falar por que eles deixaram eles no poder em breve. Mas a Delcy Rodrigues, que era a vice do Maduro, ela assumiu a presidência. A cúpula chavista também continua no poder. Diosdado Cabello, que é o número 2 da Venezuela, ele estava apenas abaixo do Maduro. Eu acredito que ele tem mais influência até mesmo do que a própria Delcy Rodrigues, que é a presidente. Outra figura bastante influente também continua lá na cúpula do poder, que é basicamente o Padrino Lopes, que é basicamente o general supremo das Forças Armadas venezuelanas. Então, com isso daí a gente consegue perceber que mesmo com o Maduro fora do poder, o núcleo, o regime ainda continua no poder. E é por isso até que os venezuelanos não estão comemorando de forma mais calorosa, vamos dizer assim. As ruas da Venezuela não estão tomadas por alegria e manifestações de comemoração, muito por conta disso daí. Mesmo com a saída do Maduro, o núcleo duro, o regime ainda continua no poder. E eu acredito que os Estados Unidos deixou eles no poder, porque o próprio Trump já falou que mesmo com a Delcy assumindo, os Estados Unidos ainda possui forte influência sobre o que acontece lá na Venezuela. E eu acredito que o Trump falou basicamente para eles entregarem tudo se eles não quiserem ir dormir com Maduro lá em Nova York, entendeu? Então o Trump deve ter batido na mesa com a Delcy Rodrigues, o Diosdado Cabello, o general, o padrinho, e ó, entrega as reservas de petróleo para as nossas empresas extraírem esse petróleo aqui e afasta toda a influência, toda a ligação, toda a diplomacia que vocês têm com a China e com a Rússia. E agora quem manda aqui no solo venezuelano é basicamente os Estados Unidos, entendeu? Então a gente vai retirar sanções, a gente vai cuidar aí da proteção de vocês, a gente vai manter vocês aí no poder em troca dessas condições, deixar as nossas empresas atuarem de forma mais fácil aqui na extração do petróleo e afastar a influência oriental chinesa, Rússia, daqui do nosso hemisfério. E eu acredito que a cúpula chavista aceitou e é por isso que eles continuaram no poder, entendeu? Há inclusive teorias, não sei se é verdade ou não, de que a Delcy Rodrigues já vinha conversando com Trump anteriormente, inclusive orquestrando uma traição do Maduro, entregar o Maduro e tal, mas isso daí eu não sei se é verdade. Eu vi apenas algumas análises e teorias em torno disso daí, mas de qualquer forma, o resumo de tudo é que quem agora vai tomar de conta do petróleo e da transição do poder lá na Venezuela é basicamente o Trump, os Estados Unidos, e com isso daí a China e a Rússia estão fora da Venezuela, entendeu? E é claro que eles não vão deixar barato, entendeu? A China e a Rússia não vão deixar barato, por isso que há muita preocupação global em torno desse tema, porque na geopolítica, no tabuleiro do poder, sempre que um país toma alguma posição ou faz alguma coisa, há sempre uma retaliação, há sempre uma consequência por trás disso. E quando a gente fala do Brasil, no meio de tudo isso daí, claro que a gente vai começar a fazer mais negócios com a Venezuela de agora em diante, principalmente se o Trump retirar as sanções que pesam sobre a Venezuela. Então é claro que a gente vai poder comprar petróleo venezuelano. Atualmente, mesmo a Venezuela possuindo as maiores reservas do mundo, eles não conseguem extrair essas reservas de petróleo. Então os caras basicamente têm muito petróleo, mas não tem maquinário adequado para extrair o próprio petróleo, entendeu? E agora com a entrada dos Estados Unidos vai entrar a tecnologia americana, das empresas americanas, para poder extrair esse petróleo. Então com isso daí a Venezuela vai ter mais petróleo, vai ter mais oferta de petróleo no mundo, e com isso daí é de se esperar que o preço do petróleo caia
globalmente, dado que atualmente a oferta por petróleo já está muito alta ao redor do mundo inteiro, e com a Venezuela entrando nessa jogada, ofertando mais petróleo ainda, é de se esperar que o preço do petróleo caia, caso não ocorra nada atípico, entendeu? Então, com a entrada das empresas americanas, Venezuela vai produzir mais petróleo para o mundo, e a gente vai poder usufruir desse petróleo aí a preços melhores, a preços mais competitivos, principalmente se os Estados Unidos tirarem de fato as sanções que pesam atualmente sobre a Venezuela. Então tem esse ponto que pode favorecer a nossa economia, que é basicamente o acesso a um petróleo a preços mais competitivos. Então, ao meu ver, essa crise envolvendo a Venezuela ainda vai dar pano pra manga, entendeu? Não vai parar por aqui, mas em breve a gente faz mais vídeo falando sobre isso daí. Vou sair fora daqui, mano, resolver um negócio ali agora, porque ficar aqui dentro do carro não dá não. Um calor danado, já tô derretendo já, ó, entendeu? Já com a mão suja, já limpei minha cara aqui já. Mas finalizar por aqui, se inscreve no canal aí, deixa aquele like pra nós, ativado no sininho. Esse ano aqui a gente vai tentar ser mais ativo no canal aqui, entendeu? Então já deixa aquele like pra nós, ativado no sininho, e se junte a essa causa, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.